Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia. E o assunto da aula de hoje vai ser a planta em crescimento. No vídeo anterior, a gente tinha estudado o desenvolvimento, né? Como é que se dava o desenvolvimento da planta a partir daquela sementinha, né? Tão pequenininha que poderia dar origem a uma planta tão grande. Né? E agora a gente vai começar a analisar como é que se dá o crescimento primário, né? Quais são as estruturas que surgem primariamente em relação à raiz, tá? Então, essa daqui é uma raiz, tá? Que tem algumas regiões específicas que é o nosso alvo de estudo hoje. Vamos começar olhando ela de baixo para cima. Essa região aqui terminal, que é a pontinha da raiz, ela guarda uma estrutura muito importante que a gente chama de gema apical. A gema apical, ela é uma região meristemática, né? Uma região meristemática é uma região em que tu tem células que fazem divisões celulares, né? Várias mitoses, e que cada uma das células que são geradas aí, através dessas mitoses, elas são células indiferenciadas. Ou seja, elas são células que, em princípio, ainda não têm função pré-determinada, pré-definida, mas que mais tarde elas vão acabar se desenvolvendo, tá? Então, essa aqui, a gema apical, é uma zona de produção de células que, em princípio, não estão diferenciadas, mas que, com o passar do tempo, vão dar origem a tecidos específicos. Essa gema apical, ela é protegida por um tecidinho aqui, ó, vocês estão vendo essa região. Esse tecido aqui a gente chama de coifa, tá? É um tecido formado por células que são estéreis, né, e que servem justamente para proteger essa região tão importante que é a gema apical. Logo acima da gema apical, a gente tem uma zona que a gente chama de zona de alongamento da raiz. Essa região de alongamento aqui é a região onde as células formadas na gema apical vão começar a ganhar tamanho, vão começar a ganhar corpo, vão começar a amadurecer, tá? E quando a gente chega mais para cima na raiz, a gente vê que as células elas já alongaram, já se diferenciaram e já tomaram a função no tecido que elas desempenharam, tá? Até a gente consegue ter isso bem definido, porque nessa região dá para ver os pelos absorventes bem delineados, né? Então, se eu já tenho pelos absorventes, é porque já existem células que se diferenciaram em células da epiderme, né? Então, eu não sou mais uma célula indiferenciada como eu costumava ser na região da gema apical. Então, aqui eu já tenho células diferenciadas fisiologicamente falando, tá? Então, aqui é uma zona que, em função da presença dos pelos absorventes, né, a gente chama de zona absorvente, tá? E mais para cima, aqui, os tecidos já estão bem diferenciados, né? E aqui surgem essas raízes laterais. Raízes laterais são diferentes de pelos absorventes, tá? Esses pelos absorventes, eles são modificações das células da epiderme da planta, né? A epiderme é um tecido de revestimento. Raiz lateral é uma adaptação, é uma modificação que inclui diferentes tecidos, né? Inclusive, dentro da raiz lateral, tu encontra xilema, tu encontra floema, né? É bem mais complexo e maior do que simplesmente tu ter ali um pelo absorvente, um tricoma, né? Então, essa daqui é a nossa zona de ramificação, em função da presença ali das raízes laterais. Aqui, como é um corte da raiz, né? Vocês estão vendo aqui dentro o cilindro vascular, né? E aí aqui assim seria mais uma região parenquimática da raiz e aqui seriam as células da epiderme, tá? Então é isso, pessoal. O desenvolvimento da raiz seria resumidamente assim. Temos uma região que gera células, né? Então, como aqui vai fazendo várias mitoses, as células elas vão nascendo, vão se desenvolvendo, vão se acumulando para baixo, né? Essas mitoses são para baixo. Conforme as células vão ficando para trás, né? Conforme elas vão ficando mais velhas, elas passam a fazer parte dessa zona de alongamento e com o tempo elas se diferenciam. Surge uma zona absorvente porque algumas células se transformaram em células epidérmicas e diferenciaram tricomas absorventes, que são esses pelos. E mais tarde, né, os tecidos primários já estão super bem desenvolvidos e aí o cilindro vascular auxilia a produção da zona de ramificação, que é onde aparecem as raízes laterais. Certo, pessoal? Esse aqui é o desenvolvimento
da raiz. Um beijão e até a próxima aula.